a gente está falando, olhando, fazendo um pente fino nas contratações do Corinthians. É óbvio que é um absurdo, né? O Corinthians contratar, não paga ninguém, continua contratando. Mas isso é um tema para outro programa. Alguma luz, Vessa? Você acha que em algum momento o Corinthians vai se dar conta do que está fazendo? Eu acho que a esperança do torcedor são as duas figuras que acabaram de ser contratadas, né? Entre aspas. Um deles, entre aspas. Um sim, outro, entre aspas. Que é o Fred Luz, o novo CEO, que o clube vai chamar de outra nomenclatura, talvez não vai chamar de CEO, mas está com um cargo assim. E o Pedro Silveira, que é um ex-executivo da XP, que é sócio do Corinthians e tudo mais, e que virou diretor financeiro do Corinthians. Então, são duas pessoas que deram entrevista recentemente. Aliás, foi a última vez que eles se pronunciaram, então a gente não tem nem muitas atualizações dos dois. Eu acho que está um pouco neles, Massa, nessas duas figuras de pessoas importantes e que certamente não entendem lá tanto de futebol, mas de finanças sim. Então, eu imagino, eu vou dar um exemplo. O Michael pediu um negócio completamente fora da curva. Ele queria morar no Brasil, escutando samba e comendo feijoada e ganhar o salário quase que ele ganhava lá na Arábia para passar tudo que eles passam lá, e por isso que se cobra tão caro pela mudança toda de vida, de sociedade, enfim, por isso que se paga, se cobra tanto quando vai para lá. E aí o Corinthians disse não para o Michael. Muito obrigado, mas dessa maneira eu não tenho condição de trazê-lo. Eu acho que já teve Pedro Silveira e Fred Luz nessa história. Me parece ser um caso de Corinthians dizendo, cara, nessas condições é impossível da gente continuar conversando, e pulou fora. Então, eu estou dando um exemplo de uma tentativa positiva do Corinthians, por trás dessas duas figuras, que eu acho que pode ser um alento aí para o torcedor. A torcida vai estar na porta do CT, a pressão vai vir no diretor de futebol, mas essas duas figuras, mais frias, mais calculistas na teoria, de alguma maneira barrando aí algumas loucuras que poderiam ser feitas, e essa do Michael era só trazer, era só pagar, ele estava com a liberação no Al-Hilal, a mesma forma o Cuéllar, por exemplo, o time dele queria 4 milhões de euros para liberar, fora tudo que ia pagar para o Cuéllar. O Corinthians disse, cara, eu não tenho condição, estou travando aqui, se você conseguir a liberação aí, a gente volta a conversar. Então, a luz no fim do túnel me parece essas duas figuras com alguma visão financeira e de empresa, de cuidados financeiros, que podem estar dando uma seguradinha ali, muitas vezes em Augusto Melo, Fabinho Soldado, porque vem aí a pressão, os caras normalmente sucumbem mesmo a ela, só que essas duas figuras do Parque São Jorge podem estar dando uma acalmada neles aí, apesar dessas recentes contratações. Mas você vê, é 1 milhão de euros, é 1,3, coisinhas mais naturais, não 17, 45, 24, 32, que foi aquela do começo do ano da janela de uma troca de gestão empolgada, querendo fazer um monte de coisa. Vamos lá, temos dinheiro, vamos entender o que está acontecendo, mas vamos trazer logo para remontar o elenco, coisa que aconteceu lá no comecinho da temporada. Beleza. Essa, certo o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. 10h30, garoto. Um abraço para você. Nos vemos já já em outro CNPJ. Obrigado, Valeu, viu? obrigado, viu, Massa? Obrigado ao Igor aí pelo carinho, obrigado pela recepção de todo mundo. E é isso, bora lá, obrigado. E seguem o programa que eu assisto sempre, adoro, vou ouvindo no carro, e é sempre uma aula de vocês financeira aí. Muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. Valeu, Um Beto. abraço. Tirando o apresentador, realmente o programa é muito bom. Igor Siqueira, fala, garoto. Aí, você queria falar? Ah, você falou massa é comigo ou massa pro Vess? Mandei um abraço, mas queria falar uma questão Um nessa abraço. situação do Corinthians aí, antes de a gente Pode passar para o falar. próximo assunto. Fala à vontade. A situação hoje em dia, né, não é meramente contratar o executivo que é capaz para isso, mas o quanto a cabeça do presidente, que é, afinal de contas, quem tem a caneta, ela vai conseguir se blindar das pressões políticas, enfim, do ambiente como um todo. Às vezes a gente atribui isso, né, até em peso maior, a clubes associativos, né, por conta da origem, enfim, toda a sua natureza, conselheiro para lá, conselheiro para cá, enfim, mas mesmo modelos empresariais ou de SAF, né, o dono pode ser um megalomaníaco. Então, passa muito por quem está não só o executivo da pasta específica, enfim, como tem o diretor financeiro e tal,
mas se o dono ou o presidente der a louca lá e passar por cima, vai ser passado por cima. Então, depende da estrutura do clube, dos controles que existem ali para aprovação de despesas e tal, coisa que a gente já viu que o Corinthians é um pouco, para ser brando, tá? É um pouco problemático isso aí, porque topa pagar uns negócios meio absurdo e fora da caixa em relação ao cenário financeiro que está vivendo. Enfim, tem que se controlar também, gerar na cabeça do dirigente que está no topo da cadeia essa conscientização. Então, o trabalho não é só de controlar o gasto que vem pela frente, mas gerir a cabeça desse chefão que está lá por cima. E quando o Vessone fala assim, porque a primeira janela foi de um jeito, a segunda janela foi do outro, a conta é do ano inteiro. Então, não tem como se desvincular do que já se gastou em janeiro, fevereiro, com o que está se gastando agora. Então, só vai somando aí o bolo e a gente vai ver o resultado, não só no fechamento das contas lá em dezembro, mas quando saírem os balanços em abril do ano que vem. Pois é, cara, pois é, Igor. Agora, você, com a experiência que você tem, a gente vai entrar no próximo tema. São Paulo supera o Palmeiras no patrocínio do uniforme, isso é emblemático, mas daqui a pouco eu entro nisso. Você vê alguma possibilidade das coisas entrarem em algum ajuste, né? Ou não, nós vamos continuar esse modelo aí para sempre? Um ajuste que você fala da cultura de gastos? Isso, das coisas, pô, para os caras terem cuidado com o dinheiro do clube. Eu acho que a gente já veio de mais longe, já fizemos um caminho aí de profissionalização muito relevante. Melhorou, né? Melhorou, Em verdade. relação ao que a gente tinha, enfim, a gente sempre é repetitivo ao citar Flamengo e Palmeiras, porque são os dois que estão no topo com um resultado de receita mais, enfim, de saúde financeira mais explícito. Mas a gente tem visto movimentos não só em quem se transforma em SAF, porque se transformar em SAF não é definitivo para ser saudável ou não, vide a confusão que rolou no Vasco aqui com a 777, enfim, toda essa celeuma, mas clubes que fizeram esse caminho, o próprio Fortaleza, para mim, acho que é o exemplo máximo disso aí, mesmo sem ter ainda, né? Teve a transformação, o Marcelo Paz virou o CEO da SAF e tal, mas essa conscientização de gastar o que tem, de ser saudável financeiramente, de se reestruturar, eu acho que passa muito pela conscientização e houve uma evolução também na qualidade do dirigente. Às vezes a gente é muito taxativo para falar todo mundo é igual, generaliza, mas a gente tem bons exemplos no mercado de modelos de clubes que se reestruturaram dentro do seu tamanho, do seu porte, de executivos ou dirigentes que estão num nível de profissionalismo maior, mas claro que às vezes o exemplo ruim se sobressai e fica até mais fácil a crítica, né? Todo mundo está assim, está assado por conta de um exemplo que se sobressai, mas no geral, claro que não estamos no ideal ainda, mas no geral eu vejo evolução ao longo dos últimos anos, sim, dentro desse contexto de profissionalização e de conscientização do torcedor de que não é só chegar lá, pagar o quanto puder e ganhar o título. Até por conta disso, programas e colunas ou situações como essa que a gente está fazendo aqui, eles passaram a existir. Porque o grau de complexidade da indústria foi crescendo, está crescendo e continuará crescendo, seja com SAF, qualquer outro movimento assim que vem até do mundo externo, né, do futebol para cá, investimentos estrangeiros, mas porque o torcedor passou a se importar mais com esse negócio. Então, não é só na era da ESL do Flamengo nos anos 2000 trazer Denilson, Pet, Alex, Vampeta, todo mundo, fingir que paga e eles talvez finjam que joguem em busca de um título que talvez venha ou não. Então, está todo mundo interessado e os clubes que vivenciaram essa experiência positiva, a torcida, o ambiente político também passa a exigir esse grau de profissionalismo, de conscientização no gasto da grana. Então, você falar de aventuras financeiras no Flamengo hoje é uma blasfêmia. Você chegar no Palmeiras e falar gastar mais do que tem também é uma coisa que não é aceitável, né? Por mais que a Leila hoje seja a figura que concentre tanto a questão do patrocínio, que a gente vai falar, quanto a presidência, o domínio político no momento do clube. Mas, enfim, é impensável hoje chegar no Flamengo, vamos torrar tudo aqui mesmo, vamos gastar, e não quero nem saber de quanto que vai ficar a conta no final. Então, vai se criando essa cultura, e a partir do momento em que essa cultura traz resultados esportivos, também os outros torcedores vão querer que isso se replique nos próprios clubes. Então, é mais negócio, o torcedor fica mais tranquilo se você souber que seu time está tão organizado quanto o Fortaleza, do que talvez vendo o clube fazer loucuras no mercado, como é que a gente falou sobre o Corinthians agora. Qual